Mestre Jesus nos abençoe, nos dê muita paz. Iniciaremos o estudo de hoje, o tato magnético, com um grupo de estudo de magnetismo do Centro Espírita Irmã Maria da Graça. É sempre um prazer estar com este grupo de magnetismo, estudando o tato magnético, na busca dos nossos esclarecimentos, na busca do nosso entendimento. Não é? Então, vamos iniciar. Muita paz aos nossos queridos irmãos. Estudar o magnetismo, e especialmente esse tema, tato magnético, me permita a vocês a tecer algumas considerações históricas da origem do tato magnético e a função terapêutica que ela foi utilizada ao longo dos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 3.000 anos. Eu vou me fundamentar em cima do livro Magnetismo Espiritual, do autor Miguel Tipponi, Michaelos, e que o próprio Jacó Mello, o Jacó, ele também faz um estudo, uma fundamentação em cima desse estudo de Michaelos, é conhecido como Michaelos, mas o nome dele é Miguel Tipponi. E ele diz o seguinte, que o magnetismo animal não surgiu com Mesmer. A sua prática remonta a eras imemoriais. Os sacerdotes dos templos dos deuses, no Antigo Egito, eles já praticavam, eles eram esses iniciados nos segredos da experimentação magnética. A cultura egípcia, eles tinham um conhecimento avançado da medicina magnética, da medicina espiritual. Eles tinham esse conhecimento, conforme vocês sabem, de um histórico de que a civilização egípcia, que já tem mais de 5.000 anos de história, é uma comunidade de espíritos que reencarnaram na Terra, oriundo do sistema de Capela. Esses espíritos oriundos de Capela, ao reencarnar na Terra, iria cultuar, iria construir a história do Egito. Eles trouxeram para a Terra esses experimentos do conhecimento avançado da medicina magnética do mundo de onde eles tinham vindo, que é Capela, né? Então, Michaelos, ele vai dizer que já no século XV, segundo atesta Medeiros e Albuquerque, já no século XV já se conhecia na o poder do magnetismo, e que foi designado como sistema perfeitamente analógico nas suas bases essenciais ao que tinha sido formulado por Paracelso, não é? Ou seja, no século XV já se havia pesquisas, estudos, a prática, a terapia do magnetismo, porque eles percebiam que o indivíduo é portador de uma energia, de um fluido energético capaz de alterar as células defeituosas ou com algum problema de degenerescência genética, não é? Então, ele vai dizer aqui, o próprio Michaelos, que no século XVII já usava o nome de magnetismo animal, ou seja, a ciência mais avançada do século XIX, ele já utilizava isso como o magnetismo animal. Não se pode, entretanto, como ele vai dizer, né, que negar que Mesmer, ele, de fato, foi realmente quem despertou a atenção pública para as características específicas, e foi ele, Araújo,
Mesmer, que provocou a intervenção acadêmica na época. As universidades, as ciências acadêmicas da época, bateu de frente com as ideias de Mesmer. Mesmer apresentava aquilo que nós chamamos, numa linguagem muito mais contextualizada, da medicina holística do magnetismo, né? É o que nós estudamos com o livro A Visão Sistêmica da Vida. Então, ele vai dizer também, não é, o próprio Michaelos, e que há uma citação aí no tato magnético, que a força magnética reside, sem dúvida, no homem. Sem sombra de dúvida. A força magnética reside no homem. Essa força magnética de um indivíduo para outro é diferente. No segundo bloco, vamos abrir aí para o questionamento de todos vocês. Mas o que Michaelos diz é o seguinte, que a força magnética reside, sem dúvida, no homem. Mas essa força magnética, ela é diferenciada do indivíduo A para o indivíduo B. Cada um tem a sua potencialidade magnética, mas de que forma você está utilizando? Por que uns têm esse magnetismo mais potencializado do que o outro? Bom, vejamos bem o que Michaelis diz. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Ou seja, você pode evocar o espírito ou pela a intuição, pela sua inspiração, você atrai determinadas entidades espirituais benevolentes que vai potencializar o teu magnetismo para a cura. Aí ele diz assim, não é? É aumentada a apelação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizar com o propósito de curar, por exemplo, e invocar um bom espírito que se interessa por você e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade. Então, a tua força e a tua vontade associada à intervenção do espírito, então ele é dirigido, o teu fluido é dirigido, não é? E as qualidades deste fluido, desse magnetismo, é potencializada, é modificada. Então, ele vai dizer aqui que há, entretanto, bons... Por que ele diz aqui? E o Jacó se fundamenta isso, que Michaelis ele fez um trabalho extraordinário com um livro sobre o magnetismo espiritual, publicado pela Federação Espírita Brasileira, não é? Muito antes das pesquisas aprofundadas de Jacó. Há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos. Ou seja, tem pessoas que são magnetizadores, mas não aceitam a intervenção dos espíritos, porque o magnetismo é algo desde os primórdios da história da humanidade, como eu falei para vocês. Não é? Um exemplo, o embalsamento das múmias, os egípcios utilizava a alquimia, utilizava substâncias químicas, compostos químicos, para manter o corpo embalsamado. E, além disso, a construção das pirâmides, eles têm uma estrutura magnética, porque os médicos, os alquimistas egípcios, ele conhecia, ele detinha em dizer que esse magnetismo do cosmos, a ponta da pirâmide apontada para o cosmos, era uma conexão dessas energias fluídicas, desse magnetismo cósmico, que conectava e iria reestabelecer a composição daquele corpo durante milênios, como a gente percebe, né? Então, quando ele diz assim, que os magnetizadores para o bem são auxiliados pelos bons espíritos, todo homem que nutre o desejo do bem os chama sem dar por isso, do mesmo modo que pelo desejo do mal. E pelas
interesse. O que me chamou a atenção aqui, meus amigos, é que o Michaelis ele aponta que o espírito, o magnetizador, ele pode usar o seu potencial para o mal, não é? Ele pode usar para o mal, como a magia negra é uma das vertentes do trabalho. Eu não vou falar aqui da função do ebó, eu não vou entrar aqui na questão de qual é a função do ebó, o que significa cada objeto que se coloca em uma esquina, enfim, não é a questão. Mas existe o magnetizador que utiliza a sua potencialidade para o mal. Como existem espíritos benévolos, existem espíritos das sombras que utilizam o seu conhecimento de magnetismo para interferir na nossa vida, né? Então, Micael está deixando bem claro aqui, quando ele diz que os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem os chama sem dar por isso, do mesmo modo que pelo desejo do mal e pelas más interessantes conexão com esses espíritos. Então, ele vai dizer mais adiante que agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos. Eu vou falar rapidamente sobre magnetismo e umbandismo, para que vocês tenham uma dimensionalidade, qual é o terreno que nós estamos trabalhando, né? Eu vou falar rapidamente sobre umbandismo e magnetismo. É como os umbandistas utilizam, não é? Então, assim, faria coisas que considerasse milagres. Há pessoas que realmente possuem o dom de curar, pelo simples contato, seu emprego dos passes magnéticos. A Michaelis levanta essa questão e que ele vai aprofundar no seu livro mais adiante. Certamente, não tem disso múltiplos exemplos de casos que o magnetismo pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Nesse caso, vai dizendo ele, concluindo nesse texto. Há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos. Então, ele levanta esses questionamentos e que eu peço licença a vocês, que eu achei muito interessante, depois a gente abre aí para a discussão. O Centro Espírita Tenda de Aruanda, lá em Brasília, tendo como médio Eugênia é a médio principal desse Centro Espírita Tenda de Aruanda, e o espírito, o mentor desta tenda, Pai Joaquim de Aruanda, ele psicografou uma série de livros falando sobre umbandismo e magnetismo, a força do magnetismo, e olha o que ele diz, o que o pai Joaquim nos mostra é a responsabilidade que o magnetizador tem que ter no momento da aplicação da sua potencialidade, né? Então, é perguntado a pai Joaquim, o que é magnetismo? Olha a resposta que esse irmão espiritual deu. Qual é a relação com a eletricidade? A gente já estudou isso anteriormente. A gente já falou, o grupo aí já discutiu sobre magnetismo e eletricidade. O que é o magnetismo? Qual é a relação com a eletricidade? Então, pai Joaquim, ele vai dizer que há milênios que os conceitos sobre magnetismo é estudado, é praticado. Eu falei anteriormente, ele está dizendo que há milênios, ou seja, desde as antigas culturas e civilizações, que o magnetismo é utilizado para a recomposição do desequilíbrio energético do nosso corpo. Então, ele vai dizer que há dois tipos de energia: a circular,
Aí ele vai dizer que essa energia circular, existe a energia primordial, não é? E essa energia primordial, aí a gente pode, como eu tinha comentado aí com vocês, falei com Araújo, com Vilma, e torno a bater nessa mesma tecla, estudar magnetismo, antes de mais nada, é fazer um estudo aprofundado sobre o perispírito. A densidade, a cor, a coloração do perispírito, porque aí vocês teriam assim, uma dimensionalidade maior através de imagens 3D que a gente mostra, aonde entra o magnetismo nas diversidades de campos energéticos que existem. Então, o pai Joaquim, que eu achei muito interessante essa colocação dele, né, incorporada através do médium Eugênia, ele vai dizer o seguinte, é perguntado a ele, qual a importância do magnetismo? E ele diz que todos partem dos nossos pensamentos, não é? E esses nossos pensamentos, meus amigos, que é a usina, a matriz geradora da potencialidade magnética nossa, e quando nós estamos na fluidoterapia, na aplicação do magnetismo, estamos alterando a estrutura molecular das nossas células. Então, as células degenerativas, quando o médium, intuído pela entidade espiritual ou não, ou o próprio médium tendo a sensibilidade, como eu comentei ontem na palestra lá no Pititinga, e eu vou jogar para vocês uma reflexão, quando Zé Arigó, o médium Zé Arigó, estava curando, ele levou praticamente 20 anos, Dr. Fritz, 20 anos através do médium Zé Arigó em Minas Gerais, e durante 20 anos ele atendeu 2 milhões de pessoas, no Brasil e fora do Brasil, e ele atendia pessoas com leucemia. E Dr. Fritz, o médico alemão, conhecido como Careca, que era a forma que Zé Arigó chamava ele do Careca, Dr. Fritz curou inúmeras pessoas com leucemia. E como é possível curar uma pessoa num estágio avançado de leucemia? Eu já vou terminar e vou passar para que a gente possa fazer uma reflexão. Dr. Fritz dizia, e que nós sabemos que existe duas medicinas bem específicas. A medicina terrestre, que cuida do corpo físico, e a medicina holística, a medicina espiritual. Dr. Fritz atuava nestes campos magnéticos no perispírito para a cura de determinadas células degenerativas. Olha o que o pai Joaquim está dizendo aqui, não é? Que as células degenerativas, que quando você está magnetizando e que você se torna essa usina de luz, esse campo energético conectado com o universo, porque o universo, meu amigo Araújo, o universo é um campo magnético. Se vocês pegarem o primeiro capítulo do livro, Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai falar sobre magnetismo e vai dizer que o universo é um grande magneto, que o planeta Terra é um grande imã magnético. O centro da nossa Terra, ao magna, a energia circundando o nosso planeta Terra. Então, ele vai falar ainda aqui da água fluidificada, o magnetismo da água fluidificada, né? Então, já concluindo aqui, para que a gente abra aí para a discussão, ele vai dizer que o universo vibra em energias magnéticas. E como estamos utilizando essa nossa conexão com essa energia? Então, o magnetismo existe em todos os reinos. E o espírito, que é o princípio inteligente do universo, em um domicílio doméstico chamado corpo físico, ele está
conectado com o universo. E aqui eu vou concluir na última página do tema que nos foi proposto, e que Jacó, eu acho que é a citação aí de Jacó junto com Micaelis, que diz assim: uma peculiaridade se destaca em meio a essas verificações que eu apresentei aqui. Né? É comum que pessoas, repentinamente, em situações de fragilidade física, ou mesmo sob fortes emoções, olha que coisa, só esse parágrafo aqui dá para a gente fazer um debate muito interessante sobre o nosso estado emocional, pode alterar a nossa, o nosso campo de força. Olha o que ele diz aqui, concluído. Uma peculiaridade se destaca em meio a essas verificações. É comum que pessoas, repentinamente, em situações de fragilidade física, ou mesmo sob fortes emoções, se descubram com uma surpreendente dupla vista, e que a gente já estudou anteriormente, falando desta capacidade da dupla vista que todos nós temos, que pode ser inconsciente ou consciente, pode ser provocado ou não. Conseguindo ver, perceber, sentir e registrar coisas e situações que não sejam de hábito, muito menos de seu controle. Isto indica, vai dizer o texto aqui do livro Tato Magnético, que o relativo afrouxamento, olha aqui, o relativo afrouxamento dos nossos liames psicofísicos. Que liames são esses, Araújo? Vilma, meus amigos. Que liames psicofísicos são esses? Que se afrouxam. É o que a Igreja Católica chama de cordão fluídico, e que a ciência espírita chama pontos energéticos conectados com o perispírito, o nosso perispírito. E a gente estuda os chakras, os plexos solar, esses chakras, esses vórtices energéticos, eles estão no perispírito. Todo esse campo de força, a pineal, a epífise que nós possuímos, ele é um campo de força, a matriz de força, que está, vamos dizer assim, intrínseco como vórtice principal no perispírito. Então, o perispírito nosso tem todos os plexos, porque é ele que gera essas energias para animar as nossas células. E tomar magnetizador, ele, quando atua, ele atua em uma dessas camadas, vamos dizer assim, uma dessas camadas energéticas que constitui, vamos dizer assim, a epiderme, no sentido figurado, a epiderme do perispírito. Não é? Então, concluindo, ele diz aqui nesse texto que vale o destaque de que o semitranse, olha aqui, o semitranse, normalmente superficial e bastante tênue, em que muitos magnetizadores entram nos momentos do tato magnético. Tem algo de afinidade com alguns desses estados de afrouxamento. Então, concluindo, eu diria que cada um de nós, como eu falei ontem, sobre o tema estar doente ou ser doente, eis a questão. E que eu defini que estar doente ou ser doente é uma questão de como você está com a sua energia vibracional. Essa energia vibracional tem tudo a ver, está intrínseco com o magnetismo. Como é que está? Por isso que nos bastidores eu perguntei a... Cadê ela? Ela saiu da sala, foi? Iraci saiu da sala? Eu perguntei a Iraci, como é que está o seu campo magnético? Então, em vez da gente perguntar, Araújo, como é que está a sua saúde? Araújo, como é que está o seu campo magnético?
como é que está o seu campo energético, né? Porque se o seu campo energético estiver bom, o seu magnetismo estiver bom, então o corpo está bom. Então, agora vamos abrir aí para a participação aí de vocês. Eu fiz aquele histórico todo, enfim. Resumindo e respondendo a Araújo, ele deixa claro que a intuição, a inspiração, o teu pensamento tem que estar em um equilíbrio muito grande para você produzir essa energia, esse magnetismo. Se é um fluxo ou um refluxo, e se ocorrer um refluxo dessa energia, é um refluxo positivo. Por que é positivo? Porque o magnetizador ele está com o teu pensamento conectado com as forças positivas. Então, como é que eu tento explicar? Assim, você tem um sistema hidráulico na tua casa, você tem um chuveiro frio e quente. Chuveiro frio e quente. E quando você está tomando banho, você vai, Araújo, botando mais um pouco frio, mais um pouco quente, não é? Não é isso? Muitas das vezes, você que vai criando esse fluxo e refluxo, não é? Você controla, você cria o fluxo e o refluxo. Quando você fecha a torneira, não é? As duas torneiras simultaneamente, muitas das vezes acontece de ocorrer um refluxo desta água e para a caixa d'água ele sobe a um refluxo. Não é? O que eu quero dizer que quando este refluxo ocorre, não é? E como eu falei, eu acho que vocês perceberam que eu disse, olha, o magnetizador ele pode usar a sua energia para o bem ou para o mal. E o texto diz isso aí de Jacó. Então, se ocorre um refluxo, isso vai depender do estado emocional do magnetizador. É como se fosse assim, você é uma usina geradora de energia. Essa energia está constantemente gerando fluxo e refluxo, reproduzindo, refazendo essa corrente magnética, não é? Esse refluxo é como se fosse uma força dinâmica renovando a tua energia para você potencializar a aplicabilidade do tato magnético e que geralmente eu chamo mais de fluidoterapia, aplicação da fluidoterapia.